Olá pessoal, boa noite mais uma vez. Vou fazer um breve resumo aí do que a gente viu na aula anterior, tá? Para deixar um pouco mais claro. A transmissão serial e paralela, como a gente já sabe, né? São 1 bit cada vez a transmissão serial. E a transmissão paralela são 8 bits. Com isso, a gente tem uma velocidade melhor com a transmissão via paralela, ok? PCI, barramento PCI, o PCI Express, né? São onde são conectados os dispositivos off-board, são placa de vídeo, SSDs, placa de rede, placa de áudio, entre outros. Os modelos mais utilizados são o PCI Express X1, X4, X8 e X16. O que interfere entre eles são mais as velocidades, tá bom? O barramento USB, o canal USB, Universal Serial Bus, também pelo nome a gente já pode saber, né, que é feito através da comunicação via serial, e é um barramento onde a gente utiliza frequentemente, onde são conectados pendrives, mouse, teclados, impressoras, entre outros. DMA, Direct Memory Access. O nome já se diz, né? Acesso direto à memória, cuja função é permitir os periféricos terem acesso direto à memória, para que haja uma agilidade, uma velocidade maior. Porta serial e porta paralela, como a gente já viu no slide anterior, que a grande diferença é a questão da comunicação, da agilidade. Tá? A porta serial é muito utilizada ainda hoje em dia com as impressoras cupom fiscal. Nela são identificados lá no gerenciador de dispositivos como COM1, COM2 e COM3, e assim sucessivamente. Conector PS2, que é o conector que geralmente é utilizado como teclado e mouse, hoje em dia já está em extinção, né? Mas ainda é possível encontrar em algumas placas, e hoje em dia vem como uma conexão mista, na qual você pode utilizar ou teclado ou mouse. Quem foi que suspendeu a mão? Gabriel. Foi sem querer, eu passei o mouse por cima, acabou clicando e se prendendo sem querer. Ok. Então vamos lá. O chipset, né? São dois chips, o ponte norte e o ponte sul. Nele vocês podem ver que são os componentes são utilizados no ponte norte, a memória, monitor e a GP, desculpa. A ponte sul, que é responsável pelo controle da USB, som, rede, IDE e PCI Express. O chipset é um conjunto de circuitos integrados que são responsáveis por fazer com que todos os componentes do computador, desde o disco rígido até o processador, possam trocar informações e assim realizar as tarefas que exigimos deles. Socket de processadores. A AMD e Intel possuem seus próprios sockets para encaixes de processadores na placa-mãe. E, na hora de adquirir a nova CPU, é importante que o usuário conheça qual o encaixe oferecido pela placa-mãe, para não acabar adquirindo uma CPU incompatível. Uma das questões que a gente fala muito do socket, como foi mencionado na aula passada, é a questão de atualização de socket. A Intel tem uma grande desvantagem em relação a isso, devido constantemente estar atualizando os sockets, tá? E aí, sendo necessário, ter que fazer um upgrade caso a máquina não suporte mais, não tenha mais seja compatível, né? O processador não seja compatível com a placa. Aí você terá que comprar uma nova placa, às vezes a placa também não é compatível com a memória RAM, e aí você vai ter que fazer um upgrade de um kit completo. A arquitetura de processadores, como também já falamos, os termos 32 bits e 64 bits se referem à maneira como o processador de um computador, também chamado de CPU, processa as informações. Como eu falei anteriormente, 32 bits é para as máquinas mais inferiores, com configurações mais baixas. Já 64 bits é para aquelas máquinas que possuem uma robustez maior, uma configuração melhor de sua máquina. Processador. Velocidade de clock,
além de possuir vários núcleos, o processador deve também velocidade para realizar tarefas. Essa velocidade é medida em gigahertz. Aquela grande questão. Quando a gente for fazer uma aquisição de um processador, sempre notar a questão da frequência do clock, né? O cache, que é um dos fatores mais importantes. Nos dias atuais, existem diversas marcas de modelos de processadores. As mais conhecidas e corriqueiras são a Intel e a AMD. Como escolher um processador na hora da compra, foi como a gente mencionou anteriormente, notar sempre a questão do cache, né, de extrema importância, a questão do clock, tá bom? Aqui são as especificações do produto, acredito que você já tem um domínio em relação a isso. Aqui, como a gente pode ver, o Intel Core i9 é a marca, perdão, Intel é a marca, Core i9 é o produto, 10900F é o modelo do processador, tá? Cache 20 megabytes é a memória do processador. Já o 2.8, 5.2 GHz Max Turbo é a questão do clock. A gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso, tá? Porque às vezes tem uma frequência baixa, porém a frequência tem uma questão do Max Turbo, que é uma tecnologia utilizada, que você trabalha na frequência baixa e quando é necessário, o seu processador ativa essa função para ter um melhor desempenho. LGA 1200 é o socket, o número de pinos, ok? Dúvidas, perguntas? Ok, então sim. Júnior, pode falar. E nessa questão aí da frequência, você falou que, tipo, quando precisa ele ativa, mas, tipo, já é automático mesmo? Porque, tipo, normalmente a galera também pode fazer overclock, né? Na placa-mãe, mexe, muda a frequência, Já mas é automático. é automático, né? Já é automático. Antes, tinha até um íconezinho que ficava na área de trabalho, que aí você poderia deixar ali ele sobre as telas, né? Por exemplo, quando você executava algum jogo, tinha aquele ícone do lado que informava uma barrinha. Quando estava com o turbo boost ativado, ele subia, ultrapassava aquela margem. Aí você tinha a noção de quando estava ativado, quando estava funcionando numa potência maior seu processador. Agora vamos entrar sobre o processador para smartphone. Antes disso, você sabe como fazer a aquisição de um bom smartphone analisando o processador, inclusive a GPU? Tem que geralmente ver a descrição do produto, né? E ver qual o processador que ele tem ali naquele celular, naquele aparelho. Uhum. Pessoal, antes de mais nada, para eu acabar não esquecendo, na aula passada foi solicitado para que vocês criassem um grupo no WhatsApp, ok? Teve uma equipe que já criou o grupo, já me adicionou, já tem até nome para o grupo. Só que tem uma outra equipe que não vi nenhuma evolução sobre isso. Já são praticamente 8 Falar a dias. verdade, Oscar, eu Não estou por ouvindo. isso eu até ia criar o grupo, só que acabei focando mais em estudar, velho. E por isso que eu não criei logo, entendeu? Entendi. Mas tem outras pessoas além de você do grupo. Não necessariamente teria que ser você para criar, entendeu? Eu também me passei aí, acabei esquecendo, mas sem falta no final da aula aí a gente cria aí, a gente adiciona você lá. Ok. Inclusive, não só criar, né? Tem que ter uma interação entre vocês, enviando dados, informações, pesquisas sobre determinados assuntos. Inclusive, se tiver dúvida, isso pode me chamar no grupo que eu vou estar esclarecendo, até mesmo no privado, ok? Vamos lá. Processador para smartphone. Não tem muita diferença. O nome já diz, né? Processador, que processa as informações. O processador é um dos componentes mais importantes de um celular e de qualquer outro dispositivo. Resumidamente, ele é o cérebro do aparelho responsável para realizar todas as operações, não só abrir aplicativos e rodar seus jogos, mas também processar vídeos e fotos criados pelas câmeras.
Nos dias atuais, existem diversas marcas e modelos de processadores. As mais conhecidas são a Qualcomm, Exynos, MediaTek, Bionic e a ARM, ok? System on Chip. Alguém sabe me falar alguma coisa sobre isso? System on Chip? Não O sei nome já não. está para dizer alguma coisa. Ninguém Sistema nunca viu de falar ligar o sobre chip. isso. Oi? Sistema de ligar um chip? Pela tradução, é o sistema de um chip, né? Mas. Mas É, ninguém viu falar sobre isso, né? não. Não, não, não. Enfim. Por exemplo, o chipset, ele é um sistema on-chip. Sim. Por quê? Porque como o nome diz, é um chip, tipo, no meu ver, né? É um chip que contém um sistema que contém ali todas as informações, né, de um modelo, no caso. Não, na verdade, para não elevar muito, o SoC, né? System on Chip, ele é um chip capaz de conter processador, memória e até placa de vídeo em um único chip. Por isso que ele tem esse nome, esse termo, SoC, System on Chip, ok? Antes a informação devido ao se voltando, o System on Chip, também conhecido como SoC, né? Sendo essencialmente o circuito integrado que integra um sistema eletrônico no computador inteiro dentro de um chip. Nesse caso, como eu mencionei, podem ter placa de vídeos, entre GPUs, entende? E qual a vantagem desse SoC? A questão do custo-benefício, né? A economia de energia, lógico, está tudo funcionando em um único aparelho, em um único chip, ok? A redução de custos, que aí não é necessário você ter diversos chips para a funcionalidade dele. A câmera aqui está. É, E também tem a questão de desempenho, né? Pois o seu desempenho é maximizado por watt, ok? E a latência que reduz drasticamente. Você tendo um chip, nele incluso placa de vídeos, memória cache, entende? A forma de comunicação dele vão ser bem mais rápida do que se tivesse um chip separado. Você teria que fazer essa comunicação de uma forma de pagamento. E através disso, lógico, vai ter a questão da latência, né? Ok? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Eu não entendi não. Como a ligação acabou travando o áudio. Fala o negócio lá. É a conexão da MMA que tá ruim, olha só. Eu Mas é disse que eu só não tinha falar que eu não estou entendido. ouvindo. Eu não tinha entendido. Pronto, o SOC é um único chip, beleza? Vamos lá. Um chip de celular. Nele você pode fazer ligação, pode receber ligação, você pode armazenar seus contatos, você pode acessar a internet, ok? Rapidamente a gente Ok. tem 4 exemplos. Nesse chip, nele vai estar armazenado o quê? O processador, memória e até a placa de vídeo. O seu celular você acha que tem um chip para cada, um chip gráfico, um chip para memória, um chip para o processador, um para placa de vídeo, um cache. Não. É um único chip. Entendeu? Em um único chip está centralizado todas as informações. Entendi. Desculpa, os hardware, né? Hardware principal, que é processador, memória, placa de vídeo. Conseguiu entender? Entendi. Ótimo. Só que, como tem esse exemplo aqui, perfeito. O sistema é um chip
é também conhecido como SoC, sendo essencialmente um circuito integrado que pega uma única plataforma e integra o sistema eletrônico inteiro dentro do chip. Como vocês podem ver na imagem, desculpa, vocês podem ver aí que possui um GPU, um processador, um SP, que a gente vai ver lá na frente, que é a questão de controle de imagem, uma memória, o hub, o security e o CPU, ok? Então vocês podem ver que tem mais de Guilherme. Oscar, mas aí, por exemplo, se um desses, por exemplo, a placa de vídeo integrada parar de funcionar, Troca. vai interferir nos outros? Não, mas o seu celular não vai funcionar, né? Aí, tipo, até trocar não é meio complicado, não? Não fica inviável, Não, não? é o único chip, é como se fosse chipset. Ah, troca o chip inteiro. Exatamente. Ah, entendi. Pedro? Não é todo mundo que faz esse tipo de serviço, não, né? Porque precisa de Ah, não. soprador de ar quente, essas Não. coisas assim, né? Dúvidas? Perguntas? Pessoal, eu preciso que vocês interajam, porque acaba dando sono. Eu vou interagir menos hoje porque o microfone não está colaborando, não. O microfone do notebook quebrou, aí eu estou usando o celular. Tranquilo. E o que é arquitetura ARM? Não é AMD. São coisas distintas. Alguém sabe me explicar? Pelo visto, vocês estudam bem pouco em relação a celular, né? Alguém sabe? É quase a mesma coisa do que eu falei da arquitetura SOC, entendeu? Os chips controlam ainda a infinidade de equipamentos, como, por exemplo, relógio, esses smartwatches que a gente utiliza, né? Possui muito a questão da arquitetura RM. Tem também os freios ABS de automóvel, questão de lâmpada inteligente de uma casa, que geralmente são casas inteligentes. Isso tudo a gente utiliza uma arquitetura ARM, ok? Eles são mais comuns, né? Elas são em relação ao SOC. Desculpa. No caso, todos eles aí são sistemas operacionais. Não. Uma arquitetura ARM. Pelo visto, vocês não entenderam, então vai ter que pesquisar mais um pouco. Eu dei só uma breve explicação, porque esse aqui era um assunto que eu ia pedir para vocês pesquisarem para trazer na próxima aula. Só que eu acabei esquecendo, mas seria, na verdade, nessa aula. Aí vocês vão fazer essa pesquisa e trazer um negócio detalhado. Outra coisa que Esse eu slide lembrei, vai estar disponível, Oscar? vai estar Para próximo? disponível. Vai estar disponível. Pronto, Não fica estava mais fácil para disponível por pesquisar. conta da prova. Deixei um pouco para dificultar um pouco mais. Mas pelo visto vocês estão melhorando, né? Cada dia tem que avançar um pouco. Inclusive, algumas questões eu vi de algumas pessoas que eu vi muito parecido com o texto de internet. Pessoal, tenha cuidado em relação a isso, porque se eu da próxima vez vai ter prova escrita e se eu encontrar um texto da internet é zero na prova inteira, tá bom? Então, peço a vocês que tenham cuidado, é mesmo questão pessoal, né? Isso acaba se tornando falta de respeito, mas tudo bem. Vamos para frente. Um dos processadores, são muito corriqueiros, é o Qualcomm Snapdragon. Os processadores Snapdragon sempre ganham grande destaque no mercado internacional de celulares, que alinharam bom desempenho e baixa geração de calor em relação aos seus concorrentes. Um dos problemas que a gente tem geralmente com esses chips são a questão da elevação da temperatura. E como eu tinha falado anteriormente, a questão quando eleva a temperatura, quando o seu smartphone sobreaquece, automaticamente a sua bateria ela vai descarregar mais rápido, entende? Então, a Qualcomm tem uma grande
leque, né, desculpa, tecnologias nos seus chips, com que aceite diversas opções. Por exemplo, deixa eu ver se tem aqui na frente, pronto. O Snapdragon 888, que é uma das últimas atualizações, tá? Que a Qualcomm ainda vai lançar, né? Que vai suportar a questão do 5G. Em comparação com o carro-chefe da marca, o Snapdragon 888+, possui duas melhorias aparentes. A primeira é a CPU ARM Cortex-X1, que agora oferece um clock de maior velocidade com 3 GHz. Para efeito de comparação, o Snapdragon 888 possui clock de um máximo 2.84. Aqui a gente já pode ver algumas melhorias. Hoje em dia, há celulares que são superiores a um desktop, a um notebook. Como você pode ver, um simples chip desse com a frequência de 3 GHz, onde você tem notebooks que você não encontra com essa frequência. Entende? Outra coisa é a questão, como eu falei, do SoC. Ó, vocês podem ver que na descrição do slide está falando novo Snapdragon 888+, possui duas melhorias aparentes. Aí ele lista. A primeira é a CPU ARM Cortex-X1, que agora oferece um clock. Entende que ele possui um chip dentro do chip. Automaticamente, isso é um SoC, System on Chip. Ok? Pedro, pode falar. No caso do Snapdragon, é como se, tipo assim, alguns deles fossem dedicados a funções diferentes, tipo, Não estou ouvindo. no caso, tem computadores específicos, tanto para game, tanto para trabalhos afins. Alguns Snapdragon são para algum tipo de função, mas Tá muito ruim te ouvir, velho. Qualquer coisa fala no meu privado, que aí ou quando eu criar o grupo, mande o áudio lá no grupo que a gente esclarece entre as pessoas, beleza? Porque tá muito ruim, realmente. Samsung Echelon X2100, para vocês, não sei se vocês sabem, mas a Samsung também produz chips, processadores, o SoC. O novo chip potente da Samsung tem uma CPU octa-core com direito a um núcleo de alto desempenho de 2.9 GHz, baseado na ARM, uma arquitetura como se fosse x86 e x64, ok? A ARM Cortex X1, o mesmo chip que está lá no Snapdragon, como a gente mencionou anteriormente, no chip gráfico, que é a Mali G78 de 14 núcleos, como a gente falou anteriormente, só que vocês podem ver que ele está mencionando a questão do processador, do desempenho, que é o ARM Cortex X1. Agora ele já fala sobre o chip gráfico, que é o responsável, a Mali G78 de 14 núcleos. A promessa de aumento de desempenho é de mais de 40% em relação à geração passada, e há um novo processador neural NPU dedicado para tarefas de inteligência artificial 5G e melhoria nas câmeras. Hoje em dia, o que mais estamos não, né? Os fabricantes estão focados com a questão de inteligência artificial, o 5G e melhoria nas câmeras. Hoje, muitas pessoas, ao comprar algum smartphone, sempre analisa a questão da câmera e inteligência artificial, nem tanto a questão do 5G, que no nosso país ainda não está 100% operacional. Tá? Então, prestar bastante atenção em relação a isso. Quando você for indicar algum aparelho eletrônico, algum smartphone, você primeiro saber o que realmente o usuário vai necessitar, do que ele necessita, do que ele vai utilizar, para que vai utilizar, ok? MediaTek Dimensity 1200 é uma opção que se bate de frente com a Qualcomm Snapdragon 870. Vocês podem ver que todos os chips que estão mencionados nesses slides são chips o último da linha.
Por exemplo, o Exynos S2100 e o MediaTek 1200 e o Snapdragon 888+, ok? São todos os chips de ponta, a última atualização. O MediaTek é uma opção que bate de frente com a Qualcomm 870. Então, vocês podem ver que já é um chip inferior ao 880, porque ele já está se referindo ao 870. Então, já é uma versão bastante inferior. O componente conta com 8 núcleos, sendo a Cortex A78 de 3 GHz, 3 Cortex A78 de 2.6 GHz e 4 Cortex A55 de 2 GHz. E, por sua vez, o chip gráfico, que geralmente é sempre a Mali, dependendo do seu smartphone, tá bom? E como eu falei, a maior preocupação entre os produtores, os fabricantes de chips, é a questão da tecnologia do modem 5G, a questão da câmera, ok? E a inteligência artificial. Sim, como o estava falando, a questão do MediaTek. Ele já é um processador mais inferior, tá? Vocês podem ver que ele se compara com o Qualcomm de uma versão 870, sendo que a versão atual é a 88+, tá? Então, sempre notar essas questões. E, geralmente, um dos pontos corriqueiros é a questão da temperatura. A14 Bionic. Não deu para esconder, mas geralmente o A14 geralmente não. O A14 é utilizado exclusivamente em iPhone, ok? O A14 Bionic possui 6 núcleos, sendo 4 deles de maior eficiência energética, a S-Storm, e 2 deles de alta performance, Firestorm. Lembrando que esse chip é fabricado pela própria Apple, ok? Como eu falei. Mas fique atentos, pois existe também a GPU, tá? A GPU é responsável por qual tarefa? Alguém sabe me informar? Placa de vídeo. Memória gráfica. Muito bem, galera. Agora pouca pessoa está interagindo, 2 pessoas só. Uma pergunta fácil e para quem tiraram notas não tão boas, né? Poderia ser melhor, mas só 2 pessoas interagindo. Mas enfim, vamos para. Você sabe como identificar um GPU do seu celular? Tem vários programas que a gente consegue ver. Certo. Um deles é CPU-G, né? Mais É. fácil, mais prático. Eu prefiro olhar por ficha técnica. Eu pego a ficha técnica que eu olho desde o lançamento. Uhum. Tem uns sites bons, uns que não sei aqui agora, mas todo lançamento que tem, eles mandam e já mostra direto. Aí mostra a GPU, processador, quanto de RAM tem, memória. Mostra até o tipo de memória. É isso, o celular é mais fácil ver pela ficha técnica, porque não tem variação. Computador não, dá para trocar, colocar o câmera, é mais difícil. Pessoal, É celular, se não me engano, o nome do site. pronto. Então, como vocês já falaram, ele é responsável pela unidade de gráfica, GPU, unidade de processamento gráfico, em tradução direta, né? Seria Graphic Process Unit, ok? Lembrando que pode ser uma das peças mais importantes em um smartphone ou computador. Muita gente compra um celular, mas não nota essas questões, em questões de gráficos, quando você for executar algum programa, algum jogo, vai depender muito da sua usabilidade, ok? GPU é uma abreviação de Graphics Processing
Unit, unidade de processamento gráfico, em tradução direta, né? Esse componente, que muitas vezes também é chamado de chip gráfico, pode ser considerado uma das peças mais importantes em um smartphone ou computador. Os principais modelos, né, que a gente pode ver é o Adreno, Mali e o Power VR. São os modelos de GPU que a gente encontra com frequência nos dispositivos. Lembra lá no início do slide, quando eu falei ISP, que é a unidade de processamento de imagem? Alguém já ouviu falar? Cadê? Aqui. Aqui no início, ó, Qualcomm Spectrum 480 ISP. Alguém sabe ou já ouviu falar sobre essa sigla? ISP, Unidade Central de Processamento de Imagem? Eu vi isso não, né? Tudo bem. Os smartphones mais modernos geralmente contam com unidade de processamento de imagem separada. Ela basicamente permite converter os dados captados pelos sensores de imagem na foto que você pode editar e compartilhar com amigos e parentes. Entre os nomes que você encontra para o SPS na ficha técnica estão o Spectra, da Qualcomm, e Magic da MediaTek. Hoje, não sei se são em todos os celulares, mas, por exemplo, num Xiaomi você tem como habilitar aquela opção automática na câmera, que eu esqueci o nome, perdoe-me, que automaticamente ao você abrir a câmera e mostrar, por exemplo, para a praia, ou então uma piscina, ele automaticamente identifica que é uma praia. E aí ele faz o ajuste da imagem, da fotografia, para sair na qualidade ideal. Ok? Vamos para um breve comparativo entre as três marcas, né? Peguei as três tops de linha atualmente para a gente fazer essa verificação. Peguei o iPhone 12 Pro Max, o Galaxy S21 Ultra e o Xiaomi Mi 11 Ultra. Um site muito legal que eu utilizo para a verificação, ok? Dos designs, existe entre outros, tudo celular, entre outros. Tem N sites para fazer a verificação, ok? Mas aqui é de uma forma bem simples, na qual a gente pode verificar a questão da pontuação, qualidade de preço, às vezes ele não indica, tá? Tem a pontuação de design em ecrã, pontuação de desempenho em hardware, pontuação da câmera, pontuação da conectividade e pontuação da bateria, da qual muitas pessoas verificam a questão da bateria. Hoje, é um dos pontos mais importantes ao você analisar em um smartphone é a durabilidade. Quantos amperes tem de capacidade o seu smartphone, a sua bateria, que é um dos quesitos mais importantes, ok? E aqui a gente vai ver os dados técnicos, né? Como a gente pode ver a velocidade máxima de download e a velocidade máxima de upload. Cada um tem as suas diferenças distintas, mas o mais importante que a gente vem notar agora é a questão dos processadores de cada um smartphone, processador, chipset e GPU, ok? Como a gente já tinha mencionado, os processadores, como vocês podem ver, aqui em cima, ó, por exemplo, do iPhone 12 Pro, desculpa, houve um problema aqui na imagem. O iPhone 12 Pro era para estar no lugar do Samsung S20, tá? Deixa eu ver se eu consigo editar aqui esse. Pronto, agora já está ok. Eu notei logo de início porque eu vi que estava errado. Alguém sabe me informar? É bem simples, no slide. Porque o processador da Samsung tava da Apple, e da Apple tava no. Sim, isso foi o que eu falei, né? Mas o que eu notei. A memória RAM. Eu olhei o chipset,
porque o da Apple é exclusivo e estava no lugar da Samsung. Exatamente, perfeito, Helder, perfeito, perfeito. O chipset não ia acarretar, né? Certo que já tem ali o nome Apple, Apple não, Apple A14, ok? Mas beleza, vamos lá. O S21 tem as suas especificações, né, em comum. Tem a questão do processador, como a gente falou lá, o Cortex X1, é o que geralmente é utilizado mais na Samsung, tá? O iPhone 12 são o seu próprio processador, o Firestone e o Ancestron, e a questão do Xiaomi, que já utiliza o Kirin, sei lá. Já o chipset, como a gente mencionou lá no início, Samsung Exynos 2100, o próprio, da própria Samsung, a Apple com a A14 Bionic, okay? E a Xiaomi com a Snapdragon 888, o mais atual. Todos eles têm suporte 64 bits, tá? Anteriormente tinha essa grande... vou lançar para vocês fazerem a pesquisa sobre a diferença de 64 bits no smartphone. Também é muito importante saber. Hoje em dia não tem, eu acredito que não tenha mais em produção os smartphones sem ser 64 bits, ok? Vamos seguir. A questão do GPU, a Mali é o que a própria Samsung utiliza, o iPhone, como sempre, exclusivamente tem o seu próprio GPU, e a Xiaomi com Adreno. Vocês podem ver que são 3 marcas, na qual eu citei no início em um slide anterior, que são as marcas mais corriqueiras. O que mais é utilizado é o Adreno, porque tem uma grande questão de atualizações, de upgrades, ok? E a facilidade também com a questão de custo e benefício. Mas, na verdade, esse slide não era só para tratar essa questão do processador, chipset e GPU. Como a gente pode notar que cada um dos seus smartphones, top de linha das 3 marcas, possui os chips e os chips, como foi mencionado. Aqui são outras especificações, mas para vocês terem uma ideia de como é uma descrição completa dos aparelhos. Uma das questões mais importantes também é a resolução da tela, né? E a densidade em pixels. A questão da proteção seria a proteção da tela, e nesse caso o Samsung utiliza o Gorilla Glass, o iPhone utiliza a própria tecnologia dela também, que é a Ceramic Shield, e a Xiaomi Gorilla Glass 5. Aqui são a questão agora da câmera. Vocês podem ver, cada um possui as suas qualidades de megapixels, resolução, tamanho de sensor, e aí pode vir as tecnologias, que seria Aperture Size, estabilização, ângulo máximo, e assim sucessivamente. A resolução de vídeo também, que tem as suas descrições, cada um com suas próprias. E vamos mudar agora. Refrigeração, pessoal. Um dos fatores mais importantes entre desktop, notebook, celular, é um dos fatores imprescindível. Um dos fatores que acarreta muitos problemas em sua máquina, como travamentos, desligamentos, reiniciamentos, danificando peças como SSDs, que são muito sensíveis à questão de temperatura, não tanto o disco rígido, esse disco mecânico, mas o SSD tem a grande facilidade em danificá-lo em questão da temperatura muito elevada. Então, temos que ter bastante cuidado em relação a isso, ok? Tocando no assunto de refrigeração, um dos problemas muito grandes que a gente possui é a questão da utilização da pasta térmica. Já mencionei, né, em aulas anteriores, a questão das pastas térmicas de R$ 15, que a gente coloca achando que vai ter um bom funcionamento, mas, na verdade, isso pode até dificultar o processo de resfriamento do seu computador.
Outra coisa é a questão da quantidade. Pessoal, quantidade de pasta térmica, quando você coloca no dissipador ou no processador, é uma quantidade irrisória. É apenas para fechar o contato entre o dissipador e o processador. Não precisa encher como se fosse uma pasta térmica no seu, uma pasta de dente na sua escova de dente. Não, esqueçam isso. É apenas a quantidade suficiente para facilitar o contato entre o dissipador e o processador. Ok? Dúvidas, perguntas? Então vamos para frente. Júnior? Em relação à questão da pasta térmica, tipo, não, não é recomendado a gente, quando a gente bota a gotinha na pasta térmica, tipo, não precisa passar o dedo no processador para esfregar. Não, não é necessário. Uhum. O dissipador, quando ele encaixar, ele mesmo vai fazer vai espalhar, né, da forma necessária, da forma que tem um contato ideal, ok? No formato do dissipador. Então, nenhuma parte vai ficar comprometida sem ter a divisão igual. Guilherme? Ô, Oscar, sobre o RAID, a gente vai abordar nessa aula ou na próxima aula? Bora ver aí, se der tempo a gente aborda um pouco. Vocês já Já é estudaram 9h30. sobre RAID? Já deu uma adentrada nesse conteúdo. A gente pode dar uma leve abordada, mas não tão aprofundadamente. A questão da execução. Desculpa, hoje eu estou realmente acabado. Para a gente criar um RAID, na verdade, a gente não vai fazer agora. A gente pode tirar algumas dúvidas em relação, pelo visto, nem todo mundo leu sobre o assunto, mas quem tiver dúvidas, eu irei esclarecer sobre o assunto. Gabriel? Sobre esse negócio de rádio de disco, eu procurei no Google e não consegui achar nada sobre o assunto. Então, teria como você me dar algum site para eu estar procurando assim para estar estudando? Pronto, eu vou te passar alguns vídeos, tá bom? Ok, ok. Tipos de armazenamento, HD e SSD. Hoje em dia a gente não, praticamente, né, estamos excluindo o HD. Na hora de escolher um tipo de armazenamento, é importante saber quais são as novas ferramentas do mercado. O SSD tem amplas vantagens em relação ao HD, como a gente pode ver, né? Hoje em dia, graças ao SSD, facilitou bastante a utilização de algumas máquinas e também com a questão do Windows 10. Porque, infelizmente, hoje em dia, quando você tem uma máquina com sistema operacional Windows 10 e não possui um SSD, logo sua máquina vai ficar comprometida a questão de desempenho. Então, o ideal é quando você tiver um equipamento com sistema operacional Windows 10 que tenha um SSD. O SSD tem amplas vantagens em relação ao HD, pois seus componentes são feitos de componentes eletrônicos, o que dá maior velocidade na leitura de arquivos. Uma das grandes diferenças entre o HD para o SSD é a questão das peças mecânicas. Não possui mais aquele disco girando e uma cabeça de leitura tentando fazer a leitura dos dados, ok? Isso interfere na questão do desempenho, né? Que é muito lento, e a questão da segurança, da durabilidade. Um HD normal hoje, você não pode dar nenhum tombo a ele que vai causar um body block e vai acabar corrompendo a sua trilha, ok? Causando assim até não iniciar o sistema operacional. Já no SSD, não tem essa flexibilidade, tem a flexibilidade em questão dos tombos, né? Não que você vai pegar o SSD e sair espancando por aí, mas tem a questão de uma durabilidade maior em questão a isso. Só a questão da temperatura, que ele é hipersensível. Então, tem alguns programas, por exemplo, da Kingston, que tem um gerenciamento do seu SSD, porque na verdade o SSD, como qualquer outro dispositivo, possui o tempo de vida útil. O tempo de vida útil do SSD
seria a questão de leitura e escrita, ok? Como a gente pode ver alguns tópicos aí, o disco mecânico, que é esse primeiro, né? É lento, o preço é baixo, acessível até então, e é baixa resistência a quedas. Já o SSD é um componente eletrônico, né? Na verdade, como fiz uma breve explicação, seria pendrives, um conectado a outro, ok? Maior velocidade. Desculpa, pessoal. O preço alto ainda, então, né? Depois dessa questão da pandemia, infelizmente, o valor do dólar, dólar ficou muito alto e acabou acarretando com os preços dos eletrônicos, ok? Maior resistência a quedas, e também tem a questão do M2, que é superior até umas 5 vezes mais. Eu não tenho essa ideia, essa informação concreta, mas é uma velocidade muito inferior ao SSD. A única diferença é a questão do design e a velocidade, ok? Para o SSD. Cabo SATA, famoso cabo SATA. É uma interface de comunicação que permite dispositivos como disco rígido, SSDs, unidade de DVD, Blu-ray e afins serem conectados à placa-mãe de um desktop, servidor ou notebook, seguindo dois principais princípios básicos, desculpa, a de que a conexão seja feita de modo fácil e seguro e que proporcione boa velocidade de transferência de dados. Antigamente, a gente utilizava os cabos IDE, na qual tinha uma transmissão muito baixa e a dificuldade também no encaixe, né? Tinha muita dificuldade em encaixar aqueles pinos na placa-mãe ou vice-versa, conectar aquele cabo nos pinos dos HDs, que aí acabava entortando e dificultando o funcionamento do mesmo. Pedro? Existe diferença entre os cabos SATA? Tipo, mais rápido, mais lento? Não. A única diferença do cabo SATA, que eu não falo para ninguém fazer, que eu pego muitas máquinas assim, a gente pega as máquinas e chega os cabos SATA tudo enrolado, tudo parecendo cabelo encaracolado, sabendo que ali vai acabar quebrando as trilhas, dificultando o processo das transmissões de dados. Então, se o cabo é para ficar reto, deixe o cabo reto, organize de uma forma melhor, não enrolando o cabo como se fosse um cabelo de uma mulher, entendeu? Então, nunca faça isso, ok? Guilherme? Eu não levantei a mão, não. Foi eu, Helder, professor. perdão. Foi. Helder. Porque eu tive uma queda aqui. Eu perguntei se a área de smartphone já concluiu. Já. Dúvidas, perguntas? Memória ROM. A memória somente de leitura, ou ROM, acrônimo em inglês de Read Only Memory, é um tipo de memória que permite apenas a leitura, ou seja, as suas informações são gravadas pelo fabricante uma única vez e por isso não podem ser alteradas ou apagadas, somente acessadas. Eu tenho uma certa intriga em relação a esse termo, memória ROM, porque a única vez que isso não pode ser alterado ou apagado, somente ser acessados. Essa informação é um pouco meio divergente, porque uma BIOS, não sei se vocês têm uma interação maior, mas a BIOS a gente pode regravar uma BIOS. Entende? A gente compra uma BIOS virgem de notebook ou desktop, tanto faz, tem uma gravadora EPROM, e aí a gente pode transferir esses arquivos para BIOS, ok? Então, essa questão de a única vez que isso pode ser alterados ou apagados, isso é meio divergente, que a gente também pode apagar todos os arquivos e deixar a BIOS virgem. Daniel? Eu tava vendo alguns vídeos da pessoa atualizando a versão da BIOS, estava com alguma incompatibilidade com o sistema, aí ele ia, apagava a BIOS e instalava a versão mais atual. Mas para isso é necessário da Apple, né? A gravadora.
Gabriel? No caso, a memória RAM é a memória interna do aparelho, né? A memória interna. Ó, como tem no exemplo, uma BIOS. A BIOS você tem a noção do que seja? Como assim, não entendi? Poder repetir? Eu não vi direito. Quando você vai formatar, você sabe formatar um computador? Não, nunca formatei computador, não. Só formatei celular. Não formatei notebook, não. Pronto. Mas, por exemplo, quando você faz um hard reset no seu celular, quando a gente pressiona o conjunto de botões e entra naquele hard reset, ok? Suponha-se que ali seja uma BIOS. Não entendi. Mas ainda assim tem como eu desinstalar o sistema do celular que está na BIOS e reinstalar e instalar outro? Tem, sim. Foi o que você falou, acabou de falar, né? A gente pode pegar o Android e reinstalar um Android mais novo. Exatamente, exatamente. Entendi. Entendeu? Teve mais alguém. Guilherme, depois o Wendel. Ô, Oscar, quando vem uma placa-mãe que está limitada, tipo assim, a velocidade da frequência da memória está limitada, digamos, em 1600 MHz, se eu atualizar a BIOS para uma versão mais recente, modificada, ele pode vir a aceitar uma memória de 2600 MHz de velocidade? Cara, isso é muito imprevisível. Se for uma BIOS do próprio fabricante que você baixar e fazer download, ele vai estar lá na descrição qual a melhoria dessa atualização. Entende? Não tem como eu chegar e dizer para você, Guilherme, você vai atualizar e vai funcionar. Entende? Existem situações, por exemplo, que a gente pega a memória, placa-mãe aqui, para montar um servidor e a gente cria o RAID físico, e na hora que vai instalar o sistema operacional, ele não identifica na hora do particionamento, não identifica os discos. Aí, para isso, é necessário a gente fazer uma atualização da BIOS, para daqui, então, ele identifique os drives e consiga reinstalar ou formatar o sistema operacional, ok? Mas isso não tem como eu chegar para você e falar, Guilherme, desculpa, se você atualizar, vai funcionar normalmente, ou vai voltar a funcionar, ou vai ser um upgrade para sua máquina. Mas, em Mas é teoria, imprescindível você ativar, atualizar a sua BIOS, entendi. inclusive os drives. Wendel, Não, pode ignorar. Pode passar, por favor. Eu queria falar Rodrigo, rapidinho, sobre o que o Guilherme perguntou aí da atualização da BIOS para aceitar memórias de frequência mais altas. Não é só isso, ele teria que ver se a arquitetura do processador dele também aceita essa frequência mais alta que ele quer, porque eu peguei uma placa recentemente que meu primo ele comprou uma memória 2666 de DR4 e ele instalava, só que aí ela baixava a frequência para 1886, um negócio desse, para uma frequência mais baixa. E aí eu verifiquei que o processador dele só aceitava aquela frequência mais baixa, então mesmo com a atualização de BIOS, ela não ia aceitar 2666 por conta disso. perfeito, perfeita colocação, Rodrigo. Oscar, como é que eu consigo identificar o quanto o meu processador consegue utilizar de frequência? Na Memória descrição, RAM. na descrição dele. Por exemplo, se você pegar um Intel, botar o modelo Intel, automaticamente vai aparecer lá a especificação do processador. Vamos fazer essa pesquisa aqui agora que eu vou mostrar a vocês. Deixa eu colocar aqui. É porque ainda vai entrar no assunto de memória RAM, né? Mas deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu compartilhar a tela aí que eu coloquei para compartilhar. Pronto. Aqui é um site da própria Intel, ok?
Aqui vai ter todas as informações do processador que você destinar. Nesse caso, eu coloquei um i9 11900KB, ok? E aqui a gente pode ver tudo. Segmento vertical, número do processador, status, data de introdução, litografia. As dúvidas que você quiser, você só deixar o mouse aqui, clicar aqui em cima, ele já fala. Litografia refere-se à tecnologia do semicondutor usada para fabricar um circuito integrado e é expressa no nanômetro, né? Indica o tamanho de recursos integrados ao semicondutor. O preço em dólar, né? Óbvio. Isso aqui é recomendado, não quer dizer que vai encontrar esse valor. Tá? A condição de uso pode ser no PC, client ou tablet. Aí vamos para a especificação do CPU. O número de núcleos, 8 núcleos. Número de threads, 16 threads. Frequência baseada no processador, 3.3. Tem uma frequência do Turbo Max, como a gente já sabe como funciona, 4.9. O cache, 24 megas. Velocidade do barramento, 8 GHz. Frequência de tecnologia Intel Turbo Boost. Lembra do Turbo Boost que eu falei? Seria a mesma coisa do frequência Turbo Max. O TDP. TDP é muito importante. Alguém sabe me informar o que é um TDP? É o é a quantidade. Eu acredito não, pelo que eu me lembro, é a quantidade de energia que o processador precisa dissipar para manter um bom funcionamento. Mais ninguém? É a potência térmica máxima do processador. É certo? É isso mesmo. Mais alguém? Temperatura de dissipação do processador. Tem a ver com o calor, né, que é produzido quando executa as tarefas. Deixa eu ver aqui o que é essa informação. Aqui não interessa a gente. A ficha técnica. Aí tem aqui agora a especificação de memória. Aí, como você perguntou, Pedro, o tamanho máximo da memória de acordo com o tipo de memória, né? 128 GB ou bit. Gigabytes. O tipo de memória, né? O AMP que tem. Número máximo de canais de memória. Largura de banda máxima de memória. Compatibilidade com SSC. Seria SSC, memória contra erros. Geralmente isso é encontrado mais em servidores. No desktop é muito difícil encontrar uma placa com compatibilidade com memória SSC. Além do mais, os preços são muito elevados. Gráficos do processador. Como você vê, todos os chipsets possuem uma GPU, mesmo que seja simples. Na verdade, todos não, negativo, me perdoe. Pois existem processadores como o Xeon, ele não tem uma placa de GPU. Para isso é necessário você colocar uma placa de vídeo para daí então dar imagem no seu monitor, ok? Helder, pode falar. Tu podia repetir só a definição de SCC mesmo, que eu De o quê? peguei. SCC. SCC. Deixa eu ver se tem aqui uma descrição para você ver. Ó, suporte para memória SCC indica o suporte. Aqui, ó. A SCC, memória SCC é um tipo de memória de sistema capaz de detectar e corrigir tipos comuns de danos em dados internos. Vale ressaltar que o suporte de memória SCC requer suporte ao processador para o chipset, como se fosse uma transmissão de dados. O computador, ele se comunica através do 010101. Vai que nesse momento, ao invés de colocar 1, ele coloca 0. Automaticamente, ele desajusta isso aí, entendeu? Sem que o Mas usuário note. no caso, isso daí, tipo assim, seria tipo na questão do chipset, né? Que o chipset determinado, ele tá mandando um tipo de número binário, no caso. Sim. Aí, tipo, se no caso dessa memória aí, ela corrige os números binários que estão na ordem. Exatamente. Basicamente isso. Ok? E aqui a gente pode ver a questão dos gráficos do processador, como estava, né? A descrição, a saída gráfica, unidade de execução, se há suporte para 4K,
suporte de DirectX, OpenGL, enfim, os números de monitores aceitos, ok? Tem a opção de expansão, né? Configuração PCI Express, quais são os compatíveis, Thunderbolt, revisão de microprocessador, encapsulamento, aqui é o socket do suporte, ó. Por exemplo, não sei, desse processador aí, eu não sei qual é o socket dele, porque às vezes é muito parecido o socket da Intel, não tem muita diferença, apenas aqueles chanfros ali de conexão. Aí você pode vir aqui e identificar qual é o socket que é utilizado por aquele processador. Tem também a questão da T-junctions, isso é a questão da temperatura que ele pode trabalhar até 100 graus. Lembrando, até 100 graus não é o ideal, porque há uma questão de lentidão na máquina quando sua máquina trabalha com temperatura muito alta. Mesmo ele trabalhando na operação máxima dele 100 graus, não é ideal, ok? Aqui possui outras tecnologias avançadas, que eu não vou entrar em detalhes. Segurança e confiabilidade, ok? Deixa eu compartilhar. Ok. Memória RAM. Eu acho que... Deixa eu carregar aí. Sim, pessoal. Por hoje, eu vou pedir para vocês, eu vou corrigir as questões de vocês que ficou faltando. Preciso que vocês pesquisem para a próxima aula sobre memória SCC, ok? Anote aí, por favor. E, por favor, todos pesquisem sobre RAID, que na próxima aula a gente vai ter uma aula exclusivamente sobre RAID. E arquitetura ARM. E Oscar, eu tive problema com o áudio do PC aqui, eu não vi na hora da chamada, viu? Tranquilo. Eu coloco você na chamada. Só foi a última, não foi? Foi, só a última. Certo. Então, vocês já notaram, né? Arquitetura RM, eu quero pesquisa de todos. Você quer pesquisa por extensa, tipo, escrito, ou é só para debater na aula? Só para debater. Quero que todo mundo explique. Não quero a mesma coisa. Cada um... Entendeu? Beleza. Para quinta-feira. Hoje é terça? Quinta-feira. Aí, arquitetura RM, RAID e teve outra coisa que eu pedi aqui. Eu esqueci. Memória SCC. Isso, memória SCC, exatamente. Pessoal, alguma dúvida sobre a aula de hoje? Não, né? Ótimo, perfeito, melhor ainda. Oscar, deixa eu perguntar agora que o microfone ficou melhor. A diferença de alguns tipos de chipset chip do processador de celular, alguns são diferentes, né? Tipo, algum tipo de processo. Geralmente tem alguns que funcionam bem para jogos, alguns que funcionam bem para mais aplicativos abertos ao mesmo tempo. Sim. Existe algum tipo de especificação assim? Cara, vai muito depender do que você vai utilizar, como eu falei. E são pessoas que eu particularmente utilizo o Adreno. Já tem pessoas que utilizam o Mali. Eu não gosto muito do desempenho do Mali, estou mais acostumado com o Adreno em questão do GPU, entende? Aí vai muito, é muito volátil. Quando uma pessoa falar assim, estou precisando de um celular, você vai perguntar qual a marca a senhora utiliza ou o senhor utiliza. Aí você vai trabalhar em cima disso aí. Se eles já estão acostumados a utilizar um Samsung, eu não recomendo você comprar um iPhone e dar para ele utilizar, ok? Vai ser uma diferença enorme, além de ser uma outra
outra arquitetura, outra interface. Mesmo se você chegar para ele e falar, eu quero, esse aqui é melhor, o iPhone é muito bom, tem a questão de segurança, enfim, mas eles não vão se acostumar. Mesmo se você mudar para um Xiaomi também, já tem umas interfaces diferentes da Samsung. Então, eu recomendo que trabalhe em cima da ideia da marca que o usuário já utiliza. Entende? Entendi. No site, só acrescentando uma coisa aqui, no site do chipset, dos processadores que você perguntou aí, você encontra especificações, por exemplo, o Snapdragon, os últimos Snapdragon de hoje em dia. Eu estou usando aqui o 870 nesse celular. E lá, nas especificações dele, está dizendo que ele está sendo muito bom hoje em dia para processamento gráficos. Aí você faz uma pesquisa que você acha lá. É porque eu estudei sobre isso uma vez, só que agora eu não estava muito recorrente sobre o assunto. Aí eu quis perguntar para não ficar na dúvida. Mas é isso aí mesmo que você pensou. Cada um deles ele tem especificações diferentes e focada em coisas diferentes Tem também. usuários diferentes, óbvio, não pode trabalhar só em uma única ideia. É como se fosse um processador de computador também, né? Alguns são dedicados e outros não tanto. Exatamente. Exatamente. Tem processadores que vêm com o chip gráfico já embutido e outros que você precisa de uma placa de vídeo para poder ele dar vídeo, né? É basicamente quase a mesma coisa. Dá para entender. Valeu. Mais alguém? Então, pessoal, ficou assim. Pesquisar sobre arquitetura RM, ok? Arquitetura RM, memória SSD e RAID. É imprescindível, pessoal, vocês lerem sobre o RAID. Porque se uma pessoa não tiver, eu vou dar aula como se soubesse e vai acabar não entendendo direito, entende? Então, por isso que eu peço a vocês que faça a leitura, mesmo que não entenda, mas faça a leitura calma, que vocês vão conseguir pelo menos debater um pouco na aula e tirar dúvidas. Outra coisa, anotem também, eu preciso que vocês instalem a VMware VirtualBox, perdão, na máquina de vocês, ok? E tente subir uma máquina virtual. Vai utilizar a máquina virtual quando, Oscar? Breve. Por isso eu já estou pedindo para vocês instalarem e tentar subir. Dúvidas? Vai falando comigo É no porque eu estou privado. esperando o meu SSD chegar. Comprei um dedicado para poder botar na CPU. E aí eu vou usar no notebook. Só que para poder utilizar agora no notebook, acho que ele não vai aguentar, velho. Instala a máquina básica. Só Beleza. mesmo para tentar. Ok? Beleza. Pessoal, dúvidas? Júnior. Sobre a avaliação, você ainda vai liberar as notas hoje? Eu vou tentar, cara. Eu tô aqui só o povo. Ele tá cansado, rapaziada. Deixa pra ele descansar Estou hoje com ele aí. no máximo amanhã. Eu tô ansioso para ver se fechou a prova, né? Claro. Certo. Quase cheguei lá. Mas estudando mais um pouquinho, chega. Pessoal, uma boa noite para vocês. Até noite, quinta-feira, Oscar. viu? Muito Valeu, obrigado aí, Boa até noite a mais. todos.